E aí, galera? E aí, pessoal, tudo bem? Pessoal? Tudo bem? Hoje nós estamos aqui com o Dr. Gustavo Pena, que é o mesmo nome que eu, é meu pai. E a gente vai entrevistar ele, falar um pouco sobre medicina, falar sobre saúde hormonal e muito mais. Então, muito obrigado pela presença, pai. Obrigado, muito bom te Obrigado. receber aqui. E, bom, como a gente está sem patrocinadores, patrocina a gente, vamos direto para a entrevista. Bem na hora, exato. Então, acredito que muitas pessoas já te conhecem, mas com certeza te conhecem, mas não conhecem sua trajetória, não sabe qual que é o seu passado. Então, fala um pouco sobre você, como é que é, você nasceu aqui em Quirinópolis, você estudou aqui, como é que é a sua trajetória? Então, meus pais são do Rio de Janeiro, né? Eu nasci em 1976, no Rio de Janeiro. Meu pai teve a oportunidade de vir para Quirinópolis, a pedido de um amigo dele, o Dr. João, que foi médico aqui em Quirinópolis há muitos anos atrás. Hoje ele mora em Goiânia. E com isso ele veio em 77, no início de 77, quando a gente mudou para cá. Eu tinha 3 meses, fui criado aqui em Quirinópolis desde pequeno, cresci, fiz meu segundo, a escola fundamental, o ginásio, e no segundo colegial eu mudei para Goiânia, não, para Uberlândia, onde eu morei por 4 anos, fiz o segundo grau lá, cursinho, aí depois mudei para o Rio de Janeiro, onde eu fiz cursinho e acabei passando no interior de São Paulo, que é Marília. Fiquei por 2 anos lá e com meus irmãos foram para o Rio de Janeiro para estudar, eles passaram, fizeram faculdade lá. Aí para ficar mais em conta pro meu pai, né, que hoje nós somos 4 filhos, eu fui transferir minha faculdade para o Rio de Janeiro, onde eu fiquei até o final do curso. Acabei formando, aí tive o Gustavinho, que é meu filho, e que ele veio para cá, para Quirinópolis, né? Aí acabei, depois de formado, já até trabalhava lá no Rio, acabei voltando para Quirinópolis. Foi em final de 2003, início de 2004, que eu voltei para Quirinópolis e comecei a trabalhar aqui desde então. Minha trajetória começou na rede pública. Eu comecei a trabalhar no postinho de saúde, fui chefe de ali, a maioria dos postos de saúde daqui de Quirinópolis, no hospital municipal. O hospital municipal, praticamente no início da minha carreira, eu praticamente morava dentro do hospital, quase. Andando com a estou usando serviço. Tem aquela época, era só um plantonista, e era um volume muito alto, né? De cada 12 horas, não é igual hoje, mas era um volume muito alto para um médico só. E a gente fazia de tudo, porque não tinha as especialidades de plantão. Então a gente acabava sendo realmente um médico generalista lá dentro do hospital. Você tinha que entender de ginecologia, de obstetrícia, fazer parto normal, auxiliar cirurgia, fazer cirurgia, às vezes pequena cirurgia, tomar conta da enfermaria, tomar conta atender o pronto-socorro. Então, tudo ficava em volta de você ali. Hoje não, hoje é bem dividido. Hoje você tem as especialidades, as principais, ginecologia, ortopedia, pediatria, cirurgia. Então, você direciona para as especialidades dentro do pronto-socorro. E aí, não, você fazia parte, você parava o pronto-socorro para ir lá, a neném tá nascendo, você ia correndo e ia lá fazendo parte. Então, era até engraçado, mas acontecia. E foi isso, com o decorrer dos anos, fui ganhando conhecimento, fui fazendo vários congressos, vários cursos, fiz pós-graduação em geriatria primeiro, lá em Presidente Prudente, fiquei 2 anos fazendo pós-graduação lá, aí acabei geriatria, depois voltei, comecei a trabalhar dentro da geriatria, que é um mercado muito bom, que hoje a população brasileira tem uma tendência ao envelhecimento, e melhorar a qualidade. As pessoas estão se preocupando mais com a qualidade do envelhecimento e está ficando mais longevo, estão ficando mais velhos, estão vivendo mais, o brasileiro está vivendo bem mais.
E com isso foi abrindo o leque, eu fui vendo dentro da geriatria que existia um mercado que estava crescendo muito, que é o mercado metabólico. Não só dentro da área de geriatria, mas no contexto total de todas as faixas etárias. Aí com isso surgiu a oportunidade de eu fazer uma pós-graduação em endocrinologia em Belo Horizonte, que é onde eu fui fazer essa pós. Fiquei lá também 2 anos, fiz a pós-graduação lá, voltei a trabalhar dentro da endocrinologia e associei a endocrinologia à geriatria, que é o trabalho que eu faço hoje. E além disso, fiz também pós-graduação em medicina do trabalho. Por ter, como exemplo, meu pai já trabalhava dentro da área de medicina do trabalho, eu acabei fazendo o estímulo dele, acabei fazendo, trabalhando, hoje trabalho já há 14 anos na usina, que hoje é da Cargill. E acabei fazendo também, porque como eu lidava com muita emergência, acabei fazendo uma pós-graduação da Unimed em Rio Verde, em urgência e emergência, que é UTI, né? Que eu não gosto muito da área de UTI, eu não sou uma pessoa que eu fiz, porque como eu mexia com muita urgência e emergência, eu acabei fazendo, mas é uma área que eu não gosto muito de UTI, mas eu fiz por fazer mesmo. É bom Queria saber. fazer de tudo, né? Saber, né? Mas para saber e para conhecimento técnico mesmo. Bacana. Mas hoje eu atuo dentro da área da geriatria e dentro da área da endocrinologia, que é uma área que eu estou bem atuante mais da endócrino hoje, mas não deixei a geriatria de lado, que eu também às vezes faço imersão, faço curso, faço congresso, estou sempre me atualizando. Às vezes a cada semestre eu faço aí, quando é congresso, eu faço 2, 3 cursos por semestre, dependendo. Então, estou sempre me atualizando dentro das áreas, né, que eu gosto, para aprimorar e trazer as novidades para a população e para melhorar meu conhecimento também. E falando um pouco mais sobre endócrino e geriatria, que majoritariamente é o seu atendimento, né? Qual é a principal queixa que você recebe dos seus pacientes e como que você contribui com a vida desses pacientes? Hoje, assim, depende muito das comorbidades que a pessoa tem ou não tem, né? A maior queixa hoje da população é sempre, devido à rotina de vida, é o cansaço. O cansaço é uma queixa generalizada. Não importa se ele tem comorbidade ou não, mas o cansaço, a indisposição, o vigor, tudo isso é uma das principais queixas. Agora, quando entra comorbidade, eu sou diabético, eu sou obeso, ou sou hipertenso, tenho doença de tireoide, aí já abre mais o leque de doença. Então, você tem que hoje fazer uma boa anamnese do paciente para você tirar o contexto clínico ali, para você chegar a uma conclusão de que você vai direcionar o tratamento da pessoa. Porque não é só você, eu vim aqui que eu quero emagrecer. Não é só emagrecer. Não é só aquilo. Você tem que ver o que tem lá atrás, desde o início do passado dele até você chegar ali a conclusão do que você precisa fazer, né? Então você tem que ver a etiologia da doença, por que ele chegou a ficar obeso. Estou citando um exemplo de obesidade. Por que ele ficou obeso? Porque se ele é sedentário, se não é, se ele dorme bem, se o organismo fisiologicamente falando, quando o organismo está funcionando bem, se o intestino está funcionando, se no caso a mulher está menstruando, se você tem costume de comer muito à noite, se tem costume de comer de dia, mais de dia, se é compulsivo, se desconta na comida, se não desconta. Então, isso tudo é importante para você montar ali sua anamnese para você ter um bom resultado no tratamento. Certo. Tudo isso daí são coisas que indicam que a pessoa precisa de tratamento.
Mas falando da parte hormonal, como que é a procura hoje do pessoal que faz uma academia, pratica o esporte ali e acha que tá com o hormônio baixo ou precisa de algo a mais? Melhorar, né? Isso. Então, hoje a população está muito preocupada com a qualidade de vida, porque todo mundo está pensando no amanhã. Antigamente não era assim, não. Há pouco tempo atrás, há uns 15 anos atrás, a população não pensava dessa forma. E quando veio isso, são vários aspectos, né? Se vocês observarem, as pessoas estão preocupadas com a saúde hoje e, ao mesmo tempo, foram surgindo outros mecanismos que foram apresentados para a sociedade. A partir do momento que começou a surgir medicamentos novos, como, por exemplo, os peptídeos, que é onde entra essas canetas famosas, as pessoas começaram a abrir o olho e falar assim, eu preciso melhorar de vida. Porque hoje, antigamente, há pouco tempo atrás, o cara era muito obeso, o que restava para ele? Ou você tomava um remédio para emagrecer, que muitas vezes não trabalhava a mente, aí voltava a engordar tudo de novo, ou você ia para bariátrica. E bariátrica tem muita complicação. Não é que seja uma alternativa ruim, é uma alternativa boa também. Falando, por exemplo, o cara tem um monte de comorbidade, vale a pena fazer um bariátrico, que ele vai diminuir o risco de mortalidade nele. Mas as pessoas com isso, voltando ao assunto, elas começaram a se preocupar com a questão não só da aparência, mas da qualidade da saúde e da melhoria para a longevidade. Então, a questão hormonal, ela entra no meio disso também, porque hormônio é vida hoje. E o paciente, quando chega com sinais, sintomas de baixa de hormônio, você sugere, claro que é igual, vou frisar bem, você tem que ver o contexto histórico do paciente. Tem história disso, tem história daqui, tem história de câncer, tem histórico de alguma coisa que impeça dele usar, aí você tem que ser bem ponderado e explicar. Mas se não, o hormônio, ele hoje te traz uma melhor vida. Claro que nada exagerado, você tem que repor de acordo com a necessidade, de acordo que você vai melhorar a performance, melhorar o vigor muscular, o vigor físico. Então isso aí vai te dar um respaldo contra. E hoje o pessoal do esporte procura muito. Tem que procurar. O pessoal tá fazendo muito esporte hoje em dia. Mas ainda as pessoas, pelo talvez o preconceito de achar que médico não quer passar remédio, hormônio, prefere fazer por conta e muitas vezes usa errado, às vezes usa abusivo. Que todo medicamento que usa abusivo, você pode saber que vai ter problema. 2 mil de texto. 2 mil, 3 mil. Tá doido. 3 mil de texto. Mas depois não tem filho, depois cai cabelo, o cara que... dá um câncer. O cara que... Fica doido. O cara que quer usa medicação sem avaliação médica, sem uma consulta médica, tem um risco de ter as complicações e os efeitos colaterais, né? Cai cabelo, um jovem aí, às vezes pretende ter filhos, se não souber modular o hormônio, às vezes pode atrapalhar o eixo hormonal e às vezes dificultar para ter filho futuramente. Claro que você fez reposição hormonal, tem como reverter, mas tem que saber usar o hormônio. Se não souber usar, pode trazer problemas de esterilidade futura. Eu nunca fiz exame, né? Fui saber. Até hoje eu tô aí só achando que às vezes tá baixo, às vezes tá normal. Mas eu tenho interesse e vou fazer. Legal, pô. Tipo, o que eu vejo é que de duas uma. Ou a pessoa tem preconceito e não vai no médico, ou a pessoa... Ele tem receio também. No médico fala, vai ser não me chamar a atenção e não vai passar na... Isso. Mas quais são os sintomas que o pessoal que está em casa, por exemplo, um homem, que pode observar e que pode ter a suspeita de que o hormônio importante está baixo? Por exemplo, tanto da tireoide quanto uma testosterona, ou às vezes algum outro que é importante. É sonolência, é fraqueza... Assim, nosso corpo ele tem várias glândulas produtoras de hormônio. Então, depende de qual hormônio, né?
Por exemplo, vamos falar da tireoide. Citar um exemplo, tireoide. Tireoide é uma glândula que tem ela localizada na região aqui do pescoço, aqui embaixo. Ela produz um hormônio muito importante para o nosso corpo, que é o hormônio tireoidiano. Ele é um hormônio que controla todo o nosso corpo, desde a formação do fio do cabelo, até auxiliando no batimento do coração, ao funcionamento do intestino, parte de sexualidade, tudo. A pele, a viscosidade da pele. Então, o que ela faz? Quando ela tem algumas doenças, tem o hipotireoidismo, tem o hipertireoidismo. O hipo é baixa produção de hormônio. Hiper significa alta produção hormonal. E tem o bócio, que é aquele, como não sabe, que antigamente tinha muito no Brasil, que é causado pela deficiência do iodo, que aí, em 1900 bolinha, foi implantado o iodo no sal, por isso que acabou praticamente o bócio tireoidiano, que é aquele papo, né? Caramba, eu não sabia disso. Por isso foi implantado o iodo no sal. E tem nódulos, né? Que pode dar nódulos em todos os lugares do nosso corpo. E tem cisto, que é cistos aí que também pode dar em qualquer lugar do corpo. Então, o que se trata hoje em relação ao hormônio da tireoide é quando acontece isso. Ou você está produzindo pouco, ou você está produzindo muito. Porque quando está produzindo pouco, você tem que repor o hormônio. Você tem que repor, porque o hipotireoidismo, ele dá alguns sintomas que deixam o paciente letárgico, muito lerdo, né, sonolento, dá muito sono, ou às vezes atrapalha para dormir, ou o intestino, tudo fica lento, o intestino fica lento, aí intestino preso. O coração bate devagarzinho, dá uma palpitada, ou se não pode a pele ficar, parece que está ressecada, quer dizer, vai perdendo a viscosidade, o cabelo começa a afinar, ficar fraco, a unha quebradiça. Isso aí são os sintomas do hipotireoidismo. Aí você tem que repor, mano, para estabilizar os sintomas. Aí tem as causas, né, que levam a isso, né? Tem histórico familiar, que fator hereditário favorece muito, que é uma das principais causas que leva ao hipotireoidismo, através de uma inflamação da tireoide, que é a Hashimoto. E o hipertireoidismo é tudo em excesso. O cara emagrece mais, pode emagrecer muito, a maioria dos casos. Pode ficar agitadíssimo, nervoso. Tem casos até psiquiátricos, que levam a surto, que o cara fica um surto psicótico, tão agitado que ele fica, que produz tanta adrenalina que ele fica agitadíssimo. E aí com isso você tem uma medicação que você vai estabilizar esse hormônio para baixar, para regular. Então isso tudo sem que estar estável, até porque aí chega um cara que quer procurar, tô fazendo academia, não tô tendo resultado, eu tenho hipotireoidismo, aí você vai pedir os exames, vai controlar, vai saber a historinha dele, a anamnese, você vai ver que aí nos exames, o cara tá com hormônio normal, tá usando lá a substância para controle do hormônio dele, tá tranquilo, então dá para usar. Vamos ver como é que tá os outros eixos. A testosterona do cara, tá com a testo de 200 e pouco, tá com a testo baixa. Cara, adulto jovem com testo baixa, vai estar em disposição, pode abaixar o libido, pode ficar cansado, dorme 8 horas por dia, mas acorda cansado. Todos esses sintomas são sintomas que o hormônio pode estar influenciando. E não que não... frisando, velho, não que não possa ser outra coisa. Às vezes você tem uma vitamina B12, por exemplo, baixa, ela também pode causar alguns sintomas, mas você tem que unir, né? Aí você tem que avaliar várias coisas ao mesmo tempo. Tem que ser integrativo. Tem que ser bem integrativo para você ver que você tem que corrigir todos esses detalhes para você poder ter uma melhoria clínica do paciente. Aí sim, você faz uma modulação hormonal da testo, né? É igual eu falei, o cara com poucas semanas você vê outro cara, até a fisionomia da pessoa muda. A fisionomia muda, até a coloração da pele muda, dá outra textura. Então isso aí é um exemplo da melhoria que eu falo que hormônio é vida.
Não é só usar o chat GPT. Não, longe de... Pelo amor de Deus. Então, por isso que eu falo, assim, muitas vezes a gente chega lá pra mim, isso aí é diário, isso aí eu tô falando que é diário, porque é diário mesmo. Aí que eu vi na internet, quando não é o Google, é o chat GPT. Que eu vi na internet, isso aqui, eu tô com esse sintoma, isso aqui. Mas é o que eu tô falando, se você não tem um leque dentro da sua anamnese, aí ele não tem, porque ele nunca estudou pra isso. Aí ele vai só direto naquilo. Mas esqueceu que tem muita coisa pra trás. Sim. Aí aí o cara por conta própria vai tomar um monte de água, vai tomar um hormônio, um anabolizante, toma uma Deca, toma um cipionato. Aí sai tomando sem que vai tomando. Aí quando chega vem a bomba pra me corrigir. E isso aí tá acontecendo direto. Isso aí é frequente. Não vou falar que é quase diário, mas é quase todo dia isso, uma festa. Eu vim aqui porque eu tomei fulano de tal e eu queria ver, eu tô assim, eu falei, mas o que você tá assim? Aí, pô, tô sentindo isso aqui lá, cheio de efeito colateral, aí você tem que corrigir tudo. Câncer também, eu já peguei Isso. 2 casos já. Nossa, com pessoas que usam hormônios. Hormônio. E tem também uma coisa que eu acho importante explicar, pedir um pouco da sua referência nisso, que é o seguinte, é fato que a testosterona masculina diminuiu da última geração para essa geração. Eu acredito que isso se deve a uma série de fenômenos, né? Desde a vida estressante, qualidade de sono diminuiu, qualidade alimentar mudou, vários aspectos. Isso. Mas ainda assim, você pegar um exame de testosterona lá, aí você vê, sei lá, como você falou, 200 miligramas, né? Mas se você vê que a testosterona livre, ela tá com outro valor, isso influencia, né? Porque não necessariamente você ter uma testo baixa vai implicar na sua saúde. Não tem alguma coisa assim? Tem a questão da dihidrotestosterona, DHT também, que pode influenciar. E o estradiol tem que ficar de olho. Então tem todo... Não é só você olhar a testosterona, tem todos uns parâmetros laboratoriais que você tem que estar acompanhando. Mesmo você usando, você tem que estar ali ao mesmo tempo. É igual eu falei, modulando através também do exame laboratorial para você controlar o paciente. Por exemplo, você falou dessa questão das causas que podem ter levado as pessoas terem baixa de testosterona nas últimas décadas em relação às pessoas das décadas anteriores. Várias coisas, né? É o que você falou. O estresse, depois que universalizou muita coisa, a globalização, isso já foi um fator que indiretamente influenciou até nisso, porque você tem mais cobrança hoje, você tem metas a cumprir, você se cobra de metas, você mesmo se cobra de você mesmo de metas, você não dorme bem, você não você deita, custa dormir, você acorda cansado e dorme pouco. Isso aí são já fatores que já te faz a testosterona baixar. A própria alimentação, no decorrer da vida, você come muito errado. Todo mundo, não é só o brasileiro. O mundo todo come errado. Então, esses fatores também influenciaram. Não tomar sol também, Não tomar sol, hoje todo mundo fica trancado. Entra na sala, muitas vezes até almoça no trabalho e vai sair final da tarde, já não tem sol mais. Então, a vitamina D influencia na testosterona também. E todo mundo acha que não, mas influencia. Então, isso tudo vai gerando essa tensão. Como é que o homem das cavernas, a testosterona dele era altíssima? Via cabeludo, tanto testosterona, que o cara... O dia inteiro no sol caçando. O dia inteiro no sol caçando, não fazia nada, não estava estressado. O texto dele devia ser 2.000. Só da pessoa já mudar a alimentação já muda bastante. Muda muito. Hoje você enriquecer em proteína, um prato colorido. Nossa, eu tô aqui tomando whey pra depois almoçar daqui 1h30. Sim. Diminui o glúten, isso aí influencia muito. E, bom, a gente falou um pouco sobre hormônio, sobre geriatria, mas eu queria que você falasse também das atualizações que você teve nesse ano. Eu sei que você foi
para São Paulo, teve um congresso importante ligado à parte hormonal, teve até com o Paulo Musi lá e tudo mais. Eu queria que você falasse dessa experiência, o que você trouxe de novidade desse congresso novo. Foi uma imersão, um congresso. Imersão. Esse, né, congresso é em agosto. Então, falando mesmo, eu mesmo, por muito tempo, eu sempre tive muito preconceito em relação ao hormônio, principalmente implante hormonal. De tanto, assim, começar a ver, abrir meus horizontes, abrir minha mente em relação a isso, eu comecei a ver que sempre trouxe melhoras e não piora. É mais melhora do que piora. E de tanto a minha esposa falar, que é a Juliana, ela fala, não, vai fazer o curso de imersão, vai falar sobre implantes, sobre os peptídeos, que hoje está em alta, que depois eu vou falar sobre isso. Mas aí eu acabei fazendo a inscrição e fui. Realmente foi um curso muito intenso, foram 3 dias, foi uma sexta, sábado e domingo. Entrava às 7h30, saía 15 para as 10 da noite, só parava para o almoço ali, questão de 1 hora só, e voltava o tempo todo. Mas assim, é um curso que ele é muito atrativo, ele te deixa bem... Atualizado? Não, bem... Você fica bem atento, as aulas são muito boas, muito boas. Os caras são muito didáticos para explicar, para te orientar em relação a hormônio. E foi falado dos implantes. Hoje o Brasil não seria, é um país hoje que é o país que menos usa implante hormonal. O implante já foi implantado no Brasil não tem muito tempo. Hoje tem um implante que principalmente ginecologista usa muito, que é o implante, que é usado como um implante anticoncepcional, que é muito usado. Mas mesmo assim tem muito preconceito em relação ao implante e em relação ao hormônio, porque como eu falei, tem muito preconceito em relação a como usar os hormônios. Tanto que, não sei se vocês viram nos noticiários, aí teve um período que foi proibido os implantes hormonais no Brasil. Depois algumas sociedades tentaram questionar em relação a esses implantes que faziam mal, que causava isso, causava aquilo, mas não. Hoje eu tenho uma visão totalmente diferente em relação a implante hormonal, tanto implante para mulheres quanto para homens, para tratamento de patologia e também até de alta performance hoje. O Brasil está anos-luz atrasado em relação a implante. E implante, o meio de uso deles é um meio muito seguro. Ele te dá um respaldo claro, sabendo dosar a quantidade certa de cada hormônio, né? E sabendo usar. Porque hoje tem implantes hormonais e não hormonais. Os não hormonais, por exemplo, vou citar o caso hoje tem Tadalafila, que é não hormonal, que te dá uma performance muscular. Ele não é só usado para ereção, ele é usado para performance muscular. O cara que faz academia, não está tendo força, disposição para melhorar a performance muscular dele, você faz o implante hormonal na quantidade certa e isso ajuda bastante a melhorar a performance dele. Então tem o Tadalafila, tem o NAD. O NAD dá muita energia, ele age nas células em um sistema que vai melhorar a energia do corpo, da disposição, que é o não hormonal. E além disso tem os hormônios, né? Testo, gestrinol, estradiol, tem a progesterona, tem a oxandrolona. Então dá para você, sabendo modular esses hormônios, usando as quantidades corretas, você tem uma qualidade de vida assustadora de melhora para os pacientes. Então o implante hormonal hoje, ele tem uma farmacocinética, uma melhor absorção e um melhor resultado do que às vezes o transderm, que é o gel ou o creme que se usa também hormonal. E mais seguro do que os hormônios orais.
Que sobrecarrega fígado, rim, tá? Exatamente. E que pode trazer complicações. E assim, tem a questão, mas e se caso ocorrer os efeitos colaterais, que essa é uma pergunta que todo mundo faz, se caso ocorrer os efeitos colaterais desses hormônios, não tem como ir lá tirar o implante, né? Não, aí você foi preparado para isso, você se preparou caso ocorra que os efeitos colaterais, tem como você corrigir. Com outra medicação, Muitas medicações. entendi. E a gente estava até conversando antes sobre esse assunto. Para mulheres ajuda na menopausa, perimenopausa, queda de cabelo, várias coisas, né? Para o homem, indisposição, baixo vigor físico, baixa libido. Isso. É igual eu falei, o hormônio é vírus. A mulher na menopausa é uma fase que a mulher ela fica muito, a autoestima é muito baixa. Na perimenopausa ela também, que a mulher, quando ela, a maioria, tô falando da maioria, que a perimenopausa ela pode começar a partir dos 40 anos, a maioria. Dos 40 aos 50 pode acontecer a perimenopausa. Então os hormônios começam a cair devagarzinho. Muitas vezes o exame laboratorial na perimenopausa de hormônio vai estar normal. Mas a clínica da paciente vai mostrar para você que os sinais e sintomas dela estão relacionados àqueles sintomas do fogacho, que é os sintomas do climatério. Aí é a hora de você corrigir através de modular esses hormônios para melhorar a qualidade de vida do paciente. Certo. Só um momentinho. Agora falando um pouco sobre emagrecimento, metabolismo, a gente tem visto esse fenômeno das canetas emagrecedoras e lógico que tem um ponto muito positivo, mas tem o ponto negativo, que é a banalização do uso, né? Eu sei que esse é um peptídeo, né? E as canetas emagrecedoras surgiu para tratamento de diabetes especificamente. E aí foi observado que dava para ampliar o uso para emagrecimento e várias outras coisas. E Como efeito colateral, né? como efeito colateral. Exatamente. E assim, hoje vendo que tem até falsificação, pessoas que não são especialistas vendendo, o que você tem a falar sobre as canetas? Assim, acho que quando surgiu esses peptídeos, já existe há muitos anos, só que foram colocados no mercado tem pouco tempo. E eu acho que eles sabiam que isso ia acontecer, essa banalização. Eu não sei se, por um lado, eles achariam tão ruim acontecer isso, porque das últimas décadas, se você observar, a população, ela engordou, né? Em geral. No geral, você vai observar que a população engordou. Então, estava aumentando muito isso de comorbidades, né? Diabetes, hipertensão, câncer, né? Porque tem alguns cânceres ligados a hormônio e tem alguns cânceres ligados à obesidade. E as dislipidemias, que é colesterol e triglicéridos altos. Então, por um lado, eu acho que essa banalização melhorou um pouco isso, que o cara, mesmo que ele use errado, vai diminuir um pouco essas comorbidades. Mas o uso correto dele, o resultado é muito bom, porque você melhora, você antioxida o paciente. O peptídeo, vamos falar da tirzepatida, que é do momento agora, mas tem outros muito importantes que estão surgindo e outros que já surgiram. Mas a tirzepatida, que é a Mounjaro, ela é uma medicação que hoje ela não só emagrece, ela te desinflama o corpo todinho. Os marcadores inflamatórios diminuem assustadoramente. Tanto que quando você começa a usar, a pessoa... O que a pessoa fala na consulta posterior ao uso? Nossa, eu vi que meu corpo desinchou. Eu nem perdi tanto peso ainda, mas meu corpo desinchou, quer dizer, desinflamou, né? Porque desinchou, porque desinflamou. E, além disso, ele tem até um estudo recente que se fala que esse peptídeo, ele, no paciente diabético de uso há mais de 6 meses de Mounjaro, ele estimula as células pancreáticas, as células de...
estimular a produzir insulina novamente. Tem um estudo falando que paciente que usava insulina continuamente, com altos índices glicêmicos, descontrolado, mesmo usando a melhor insulina que existe no mercado, começou a usar a Mounjaro, após 6 meses, teve uma melhora assustadora, perdeu 15 quilos e parou de usar insulina, passou a usar medicação oral, Mounjaro. Então você viu tanto que essa medicação ela é eficaz. Mas está surgindo outras substâncias, outros peptídeos, né, que são muito importantes, e vai entrar no mercado a retratutida, que ela age num receptor a mais, ela não perde massa muscular como a tirzepatida perde em altas doses. E só que ela tem um detalhe, a retratutida ela não tira tanto o apetite como a tirzepatida. Ela é uma medicação muito boa, ela perde peso também, bastante peso. Mas ela só essa questão do apetite que não diminui. Mas não adianta você usar essas medicações, é o que eu sempre falo para o paciente, se você não trabalha a mente. A mente é a fonte de tudo para você ter posteriormente uma melhor qualidade de vida, para você se manter magro. Você tem que pensar magro, você tem que mudar o estilo de vida, você tem que mudar sua alimentação, você tem que mudar o seu dia a dia, você tem que ter atividade física. Porque se não fizer isso, a obesidade é uma doença crônica, é um trabalho contínuo. Se você é o resto da sua vida trabalhando, mesmo você estando magro, você tem que pensar que você está lutando ali contra a obesidade. É um estado mental, né? É um estado Igual a melhor. pessoa que faz bariátrica, né? Você depois volta a ganhar peso de novo. É porque o bariátrico não é bem preparado para aquela E cirurgia. a mente, tipo assim, é de um dia pro outro, aí sua mente não tá acostumada com nada, você não se preparou de forma alguma. Exatamente. E ele não se prepara, o cara faz lá 2 meses de psicóloga lá, acho que tá preparado, vou fazer cirurgia. Aí passa 2, 3 anos. Tem algumas pessoas que eu já vi que é dessa e faz, aí o corpo muda tudo, né? Porque Esqueceu quando você perde gordura, você esqueceu que ele ainda pensa, 8. Mas aí a cabeça da pessoa não muda, não muda, já era. É a mesma coisa. E o fora que a bariátrica, ela tem vários colaterais, né? Se você a vida inteira você vai passar mal, às vezes quando você comer uma... Você comer um docinho, Você passa mal. passa mal. Você gosta de beber uma cervejinha, você bebe Tá, uma... pronto, já quase desmaia. Eu conheci uma pessoa que ela tomou, ela fez e ela gostava muito de beber. E fez cirurgia, continuou gostando de beber do mesmo jeito, né? Você tomava uma latinha e já passava mal e ela... Tem vários relatos e vários casos de pós-bariátrico virar alcoólatra, depressão, vários casos de depressão. Não se preparou de forma alguma, né? Estudos de casos de levar a suicídio pós-bariátrico. Então a bariátrica, igual eu te falei, eu indico bariátrica, o cara chega pra mim, diabético, ferrado, com a diabetes lá em cima, hipertenso, dislipêmico, obeso, com risco de risco de morte, doença cardiovascular, como é que você vai indicar uma bariátrica? Tem um caso que até o cara é famoso, aquele Matheus Ceará, Sei. que é comediante, ele fez. E aí sempre vejo esse negócio de maromba, e ele tá cocareando lá, o pessoal. Ele falou, cara, é uma pior coisa que eu fiz na minha vida. Tipo assim, me arrependo até hoje. Porque hoje ele tá mais magro, não consegue manter, porque sempre volta a engordar de novo. E ele falou assim, que tudo ele passa mal, os efeitos colaterais são terríveis. Ele falou, mano, se eu pudesse, eu não teria feito. Tem como reverter a bariátrica? Depende do tipo de cirurgia. Tem alguns tipos de cirurgia que sim, tem outros que não. Caramba. Tem um que vai lá, Tem uma faz corte, grande, tem e outro grave. um anel, essa daí não dá até pra reverter. Agora tem um que faz um desvio, aí corta mesmo e... como é que você vai? Como é que você vai? Ah, peraí, deixa eu lá, deixa eu lá pegar o pedaço lá e vou implantar ali de volta. E pensando em tudo isso, Além das complicações, você tem que viver tomando vitamina, você tem que tomar, e muitas vezes, dependendo da cirurgia, o local que absorve as vitaminas não existe mais, que desviou. E aí você tem que tomar só injetável, né? Porque nós já se tomar oral, não vai fazer conseguir, vai absorver. absorver nada. e pensando em tudo isso que você trouxe aqui pra gente,
qual é a importância da medicina preventiva? A saúde olhando para o futuro. Eu acho que a medicina preventiva hoje, que o Brasil sempre foi um país curativo. A medicina preventiva sempre existiu, mas no Brasil sempre foi um país curativo. Você procura um médico para ir lá fazer a prevenção, vem fazer aqui nos exames, que eu quero ver se está tudo bem, eu quero fazer um ultrassom das veias para ver se eu não estou tendo placa de gordura. Você vai lá fazer? Você não vai. A maioria das pessoas procuram quando está sentindo alguma coisa. O jeitinho brasileiro. O jeito brasileiro. Exatamente. Só o Brasil tem. Então, mas isso está mudando. E que se você observar, as pessoas estão preocupando com a saúde, hoje elas estão preocupando em melhorar, igual eu falei, a longevidade. Para você ter longevidade, você tem que procurar a ter qualidade. E aí você procura um médico. Isso está mudando. Tanto que hoje eu atendo gente, chega lá, o que a senhora está sentindo? Não estou sentindo nada, eu vim aqui porque eu quero dar uma olhada para ver o que eu preciso melhorar. Isso aí já tem hoje. Já tem hoje. Antigamente isso não. Eu peguei uma fase que eu já tenho 20 anos de formar, 20 mais. Eu tenho 20. 2003, são 23 anos. Eu tenho 23, vai fazer 23 anos em novembro de formado. Eu peguei a década que o cara ia porque estava sentindo a dor. Entendeu? E agora eu tô na década que eu pego gente assim, mas eu pego muita gente que vai lá pra... não tô sentindo nada, eu venho aqui fazer o que eu preciso para poder melhorar a minha qualidade. Deve ser bom, né? Tipo, porque você se surpreende, né? Querendo ou não, você se surpreende, porque você tá acostumado a um jeito atrás da galera e só ir quando tá ruim, tá muito ruim. Aí isso aí, você abrir na mente, é isso que faz você abrir a mente e procurar melhoria. Melhorar, ter a Integratividade. A integratividade. Se você procurar a integratividade dentro da medicina, porque se você não procurar todas as áreas, desde a pediatria até a geriatria, se você não procurar isso, você vai ficar para trás dentro da medicina. Então tem sempre que buscar um tratamento não isolado, mas que é composto de... Você tem que procurar o contexto hoje para poder trazer essa melhoria para o paciente. E você falou de vários tipos de tratamento, desde reposição hormonal, chip hormonal, né? Falou sobre tirzepatida, falou sobre outros peptídeos. E hoje as pessoas de Quirinópolis e região que querem fazer esse tipo de tratamento, elas podem ir procurar você? Você faz uma avaliação antes? Como funciona esse processo? Pode procurar, tendo praticamente todos os dias na minha clínica, né? De segunda, só sexta que não, mas atendo até no sábado. E normalmente eu faço isso que eu conversei com vocês, eu faço essa anamnese do passado até os dias atuais, o que precisa, história clínica, história familiar. Eu junto o útil ao agradável para poder chegar a um diagnóstico, para poder ver a melhoria do paciente. Mas isso aí, qualquer paciente, né, que eu faço isso. Certo. E, bom, acho que a gente chegou no final da entrevista. Se você quiser deixar uma mensagem aqui para o público nessa câmera, e fica à vontade aí, pode falar sobre desde o que você oferece, ou às vezes uma conscientização para o público, algo que você queira falar. Eu tenho só a agradecer a população de Quirinópolis, de região, por ter me recebido bem aqui na cidade, né? Mesmo eu sendo daqui, que não é fácil um filho médico voltar para Quirinópolis. Tanto que a maioria, eu tenho vários amigos que não voltar, mas é muito bom ter um respaldo da população igual eu tenho, e a gente está aqui para poder ajudar e salvar a vida. Beleza. Obrigado. Ainda que dias eu vou lá. Eu vou mesmo. Show de bola, eles exames. Bom, obrigado aí a você que acompanhou esse episódio, 22º episódio do nosso podcast.
E procure cuidar da sua saúde aí, né? Não vai quando a veia estourar, não. Valeu. Faça a prevenção. É isso aí.